mano a mano. Não vou chorar. Quem sou? Nunca como neste início dos anos 80, o rock fora um caso de visibilidade tão evidente entre o panorama da música portuguesa, com uma agenda intensa de edições, uma presença permanente na rádio e televisão e, depois, a adesão do grande público. Ao fenómeno que fazia a notícia, chamou-se então o boom do rock português. E naqueles 2 anos, não houve quem não desse por ele. Era inevitável que qualquer coisa acontecesse. No final dos anos 70, o corpo diplomático edita um disco diferente e estranho, que incomoda quem o ouve porque sente que aquilo é qualquer coisa de diferente, mas é um diferente que tem muito a ver com o que está a acontecer lá fora. Não agita as águas, mas marca o momento. Os OHF lançam um primeiro EP, O Jorge Morreu. Também são sementeiras. Na verdade, essas sementeiras só geram fruto um pouco mais tarde, quando em 80, e de repente, um Rui Veloso, que tinha começado a escrever umas cançõezinhas em inglês, resolve passar aquelas músicas para português. E de repente o Chico Fininho se torna uma espécie de hino de uma novidade que nós bebemos com entusiasmo, como há muito tempo se calhar a música portuguesa não conhecia, dentro do espectro pop-rock, naturalmente. Depois surgem os rapazes do Porto, que se chamam Táxi, há outras do Porto também, que se chamam GNR. Os Salada de Frutas trazem uma pop divertida e com um robô que põe as pessoas a cantar. Há de repente uma quantidade enorme de novas bandas a entrar em cena e a entusiasmar um público que até então, quando consumia pop rock, fazia-o com bandas inglesas ou norte-americanas. Em 1979, os UHF surgem em Almada com um primeiro disco. É um EP que inclui Jorge Morreu e, como tantos outros discos e ideias, no ano -1 do boom do rock português, não vai muito mais longe que os seus contemporâneos. Rua do Carmo, Rua do Carmo, molhas bonetas, subindo chiado, mulheres alheias, presas às montras, alguns aleijados, em hora de volta. Olha como é a Rua do Carmo, olha como é. Um ano depois, contudo, Rua do Carmo e Cavalos de Corrida são verdadeiros êxitos à escala nacional. Tu és um cavalo de corrida, agora, 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 agora. Tu és um cavalo de corrida. O melhor que nos aconteceu nesse verão é que a nossa reputação crescia cada vez mais de boca a boca. Há uns tipos em Lisboa, que eram de Almada, mas pronto. E nós começamos a tocar fantasticamente ao vivo. E descobrimos que os Cavalos de Corrida, mesmo sem disco, tínhamos que tocar 3 vezes por espetáculo. Ou seja, os Cavalos de Corrida, quando são editados em 1980, em outubro mais ou menos de 80, já tinham sido tocados ao vivo de norte a sul do país. E então na Grande Lisboa tinha sido fantástico. Nós tínhamos participado na campanha política de setembro desse ano, para a Assembleia, e, não sei, quer dizer, demos aqui à volta da Grande Lisboa 20 espetáculos. Depois temos Dr. Feelgood, Ramones, primeiro Festival Rock de Cascais, Elvis Costello, tudo isso são nossas primeiras partes, onde nós entramos e vamos tocar com todas as pessoas. E começamos a ser apontados. Em outubro, quando sai o disco, já está feito. O trabalho todo de estrada estava feito e, portanto, é evidente que somos, se calhar, o Chico Fininho foi muito importante, como porta aberta, e eu penso que os Cavalos entram e levam a porta à frente, quer dizer, a porta estava aberta pelo Rui, nós entramos e levamos a porta e nunca mais paramos. São línguas de fogo que entram no corpo. São línguas de fogo que entram no corpo. São noites de assombro e descoberta, em busca da vida estou de passagem. Parto contigo na minha bagagem, parto sozinho para a longa viagem.
que eram na altura, sem dúvida nenhuma, a melhor banda de estrada que havia no país. Era a primeira que tinha equipa, que tinha um PA que começou a ser fabricado em Coimbra, que era da marca Furacão, e que fabricava os amplificadores que a gente tinha acesso a comprar. Como o primeiro amplificador foi Furacão, e acho que a maior parte dos músicos da altura, o primeiro amplificador que tinham era um Furacão, que era o mais acessível que estava no mercado e o mais eficaz. Portanto, eles divulgavam também o PA, e era ótimo fazer mais uma vez as primeiras partes dos HF, porque eles realmente tinham a equipa toda e era de um gajo ficar um bocado pasmado. Os UHF não estão sós. Do Porto chega um trio, o Grupo Novo Rock, cujas iniciais a história da música vai guardar como GNR. Tens 18 anos e a quarta classe. És um jovem ambicioso. Vem ser um GNR. Procuras a... Com Alexandre Soares como vocalista, fazem do presente político, em concreto da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, o pano de fundo para uma canção que se transforma num dos primeiros hinos pop rock dos anos 80 que então nasciam. Chamam-lhe Portugal na CEE. Quero ver Portugal na CEE. Quero ver Portugal na CEE. À boleia pela rua, falo eu ao mercado comum. Não lá cheguei, vi o boss, tinha cunhas, foi o que me valeu. Na altura conheci aqui aquele trio que era, de facto, já tinha havido uns triunvirato, mas era o triunvirato, o Alexandre Soares, o Tolí César Machado e o Vítor Rua, que aparecem na capa do single. Esse single é editado primeiro, eu creio que março de 1981. Portanto, estaremos a 3 décadas da primeira edição, da data da primeira edição. No final desse ano, ainda sai um segundo single, no final desse ano nós começamos a gravar o LP Independência já comigo. E eu faço os primeiros espetáculos. O primeiro é o Rock Rendezvous, Rua da Beneficência, em que já misturávamos temas novos com versões alteradas. Eu digo alteradas porque eu sou uma pessoa um bocadinho alterada e alterou-se um pouco ali a formação. Miguel Megre também fazia parte, na altura, em baixo e teclas, sintetizadores. Um homem com talento muito particular. Outro dos hinos pop do Portugal de início de 80 chega com uma banda que tinha surgido recentemente em Lisboa e editado um primeiro álbum logo em 1980. Sem Açúcar revelara os Salada de Frutas, que juntavam 5 músicos. Alguns com história já iniciada em bandas dos anos 70, como os Beatniks, os Chinchilas, os Saga ou o Projeto Cid, Scarpa, Carrapa e Nabo. O grupo ganha contudo estatuto de primeira linha, quando em 1981 lança o single Robô, onde às guitarras se juntam os sintetizadores que a New Wave colocara em cena. Ao som de Robô, ganha ainda mais notoriedade a voz e a figura de Lena D'Água, que poucos meses depois segue outro caminho, começando a editar, primeiro com a banda Atlântida, depois apenas em nome próprio. O afastamento de Lena D'Água representa talvez a primeira separação mediática vivida em pleno boom do rock português, dando então que falar. Aquilo bateu-me um bocadinho mal, mas o Luís Pedro veio comigo, ele era o compositor principal, portanto não fiquei desamparada.
depois daquela loucura que foi. Agora que estou a fazer o meu álbum de recortes, já não me lembrava, mas o Sem Açúcar teve uma reedição depois do Robô, porque a edição do Sem Açúcar deve ter sido uma pequena edição. E em maio, quando o Robô foi aquilo que foi, porque foi uma doideira, uma loucura, houve uma reedição do Sem Açúcar. O Luís Pedro era o compositor principal e passado 3 meses estávamos no estúdio para fazermos o Vígaro cá, Vígaro lá, que foi assim aquela, enfim, pronto. Assim, toma lá. com o Labirinto no lado B. De uma carreira conjunta nascem duas. Lena d'Água, estreando-se com a banda Atlântida com Vígaro cá, Vígaro lá, ainda em 1981, e os Salada Frutas, surgindo com nova formação com o álbum Scanvas, garantindo o tema-título novo êxito monumental ao grupo. Todavia, se separaria definitivamente, depois de um terceiro álbum, já em 1983. Com os UHF, GNR e Salada de Frutas, surgem alguns dos primeiros grandes êxitos de um novo rock português. Um outro nome é, contudo, fundamental para completar este retrato. E com ele, nasce aquele que acabaria por ficar inscrito na história como o mais popular e presente dos hinos do Portugal pop rock do início dos anos 80. Chamava-se Chico Fininho. Chegando pela rua ao som do Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho com a merda, não se beira. Chico Fininho, frigo da cantareira. Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho. Ausências pela rua acima, depois de mais um chute nas retretas. Curtindo uma trip de heroína, sapato bem bicudo e joanetas. A noite vem já uma latina, ele é o maior da cantareira. Pachuga e borbulhas e brilhantina, cólica, escorbuto e caganeira. Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho. Andei na direção certa e acabei por ser feliz com o Zé Nabo e com o Ramon, não é? Que me ajudaram muito e que, apesar de eu, o Zé Nabo, não é? O Zé Nabo ia ao meu café, eu lembro lá no Porto, o Zé Nabo aparecia de vez em quando lá, com o seu cabelo, ia com um amigo tomar café ao balcão e a malta toda ficava e dizia, olha o Zé Nabo. Então, o Zé Nabo era uma figura. Eu fui tocar com uma figura e eu é que era a figurinha, não é? Também não foi fácil. Tudo isso foi um processo de adaptação muito difícil, quer dizer, sair da cave para tocar com o Zé Nabo e com o Ramon Galarza, não é? E ir para um estúdio e gravar um LP e fazer música, não sei o quê, foi tudo se passou num ano, mesmo menos de um ano, foi tudo muito rápido. E claro que eu andava meio estúpido, não é? Rui Veloso é um bom exemplo de um momento de mudanças e desafios com final feliz na história do rock português. Vivia no Porto e escrevia canções em inglês com um amigo, Carlos T., que apresenta na Magara Blues Band. Olhas-me bem, Romeira,
com esses olhos de malícia. Oi, isso andar romeira, bem sabes que é uma delícia. A mãe de Rui Veloso aproveita uma viagem a Lisboa e apresenta fitas com as canções do filho a António Pinho, na altura, então responsável pelos artistas e repertório da Valentim Carvalho. Gabriela Schaff, que gravava para a editora, também leva a música de Rui Veloso aos mesmos editores. E são 2 canções cantadas em português. Uma delas, Chico Fininho, que definitivamente despertam atenções. Nasce então uma proposta, que Rui Veloso abandona o inglês. O Rui Veloso tinha tudo em inglês, menos o Chico Fininho. O Chico Fininho era uma daquelas coisas que foi feita até pelo T, naqueles serões, na cave ou no sótão, percebes? Com os copos, não é? Na brincadeira. E eu disse, não, esta fica, está bom, a letra é interessante, está bom, deixa ter isso. E depois, o resto era tudo em inglês. Por exemplo, no domingo fui às Antas, chamava-se I'm a Soccer Rocker. E o T fez o T, e o Rui disse, pá, mas falas tu com o T. Eu disse, mas eu nem conheço o T. Eu edito isto se for em português. Se não for em português, não edito. Não faz sentido. Pá, eu vou falar com o T, mas o gajo não vai gramar. O gajo não é de Paris e tal. E o T topou, em boa hora. O T é um dos maiores letristas, se não maior, desta música, desta área, neste país. Pá. Mas fez e ao fim de noite disse, já não consigo fazer mais, pá, é muito. Porque pegou nos temas que tinha em inglês. Eram boas letras em inglês. Ao contrário do que hoje. Que julgam que escreve em inglês, porque tudo soa bem, não é? E ele conseguiu adaptar os temas, com as referências, obviamente, às questões do Porto, as aforadas, essas coisas todas. Rolar contigo num palheiro, não era uma coisa dita assim, não seria muito inglês. E fez aquele... E de repente, pá, mas 8 não chegam, pá. E diz o Rui, aqui, em casa de tia, pá, faz tu as outras 2, pá, para dar 10, para ter o... Pá, eu tive que fazer aquelas 2, e depois ainda pus a última improvisada no estúdio, ele a bater com o pé no chão e a tocar a harmónica azul. Portanto, foi um disco de um gozo extraordinário, ninguém imaginava que aquilo iria acontecer, e aconteceu. Tenho uma vida de cão, todos me dizem que não, ninguém me vai embora lá. Tenho uma vida de cão. Outro caso de troca do inglês pelo português já era em 1981 o primeiro disco de ouro para um LP de rock português. Também portuenses, os Táxi, são desafiados pela editora a mudar as suas canções para português. Em abril de 1981, durante uma semana, António Pinho grava o álbum com o grupo. Um mês depois, faziam a primeira parte dos Clash, em Cascais. E não esperariam muito até ver o seu Chiclete, cantada aos 7 ventos. Como esta música é produto acabado da sociedade do consumo imediato, como tudo que se comete nesta vida, chiclete. E nesta altura e com muita inquietação, faço o reparo, quero abrir uma exceção. Um castete nunca será não, chiclete. Para que tudo continue sem parar, fundamental levar a vida a dançar. Nesta vida que tanto promete, chiclete. Os Táxi foram outro projeto arriscado pela novidade e também oriundos da cabeça pensadora do António Pinho, que os lançou. Recordo-me que foi mais um dos grupos para os quais se criou um merchandising próprio. Eu recordo-me que a primeira edição do disco deles foi numa lata de metal redonda, com caracteres egípcios e não sei o quê, e design de género egípcios também. Um grupo do Porto que regressou há pouco tempo também ao circuito dos concertos e das gravações, e que também, quanto a mim, foi uma pedrada no charco, embora a sua música tivesse muito a ver com a batida e com a sonoridade mais em evidência então, que era a dos Palice.
panorama pop-rock do Portugal de então juntou ainda uma dose de humor e que chegou com mais outro fenómeno portuense, os trabalhadores do comércio. O tagadinho, o leva do focinho, 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 tagadinho e caladinho, o tagadinho, o leva do focinho, o tagadinho, o leva do focinho, o tagadinho, o leva do focinho, o tagadinho, o leva do focinho. E usando expressões e sotaques locais, os trabalhadores do comércio fizeram de Trips à moda do Porto outro dos primeiros álbuns de sucesso do rock português dos anos 80. Almoçava largamente, a meio do café, o garçom pedante chegou-se e pôs-me a conta à frente. Então bebi o brada todo de um trago e barrei para o homem, não pago, não pago. O gajo branco chamou o gerente, saltei para trás, saquei, sei o dente, para não andar em cadeiras pro ar. Então pus-me a gritar, chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia, chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia, que eu não pago, que eu não pago. Era um rapaz crescido, já não era propriamente um puto imberbe idiota, e o Álvaro mais crescido do que eu, e sentámos-nos os dois e dissemos assim, epá, isto está a correr mal. Já, de certa maneira, quem dirigia a vida do Arte e Ofício éramos nós os dois. O Garcia já tinha saído, tinha-se dedicado, tinha os Roxigénio, sofria exatamente as mesmas pressões no Roxigénio para fazer cantigas em português e para ser mais um dos do rock português, a que foi reagindo conforme pôde. E nós sentámos a dizer assim, pá, isto assim não corre bem, porque se estes tipos realmente querem música em português e querem que nós sejamos parte do rock em português, nós temos que inventar um sistema qualquer para fazer isto. E é aí que surgem os trabalhadores de comércio. Os trabalhadores de comércio são uma pura invenção de laboratório para não só satisfazer os devaneios do editor em questão, como para ironizar sobre aquilo que eu antevia que ia ser um bom alvo para ironizar, que era o rock português. O sol bate no gurás, nas sardinhas, nos legumes, as laranjas e as maçãs enchem o ar de perfumes. Também oriundos do Porto, o Jafomega foram outro dos casos de sucesso neste período. Centrado nos irmãos Barreiros e na voz característica de Luís Portugal, o grupo conheceu grandes sucessos como Nó Cego ou Ribeira, terminando, no entanto, logo em 1984, após o menor sucesso do seu terceiro álbum. Aponte uma passagem para outra margem. Aponte uma passagem para outra margem. O Jafomega são um grupo, mais um, oriundo do movimento musical da cidade do Porto, que, para além de ter um fantástico vocalista, teve também a particularidade de incluir vários dos músicos que hoje ditam cartas em Portugal, nomeadamente os irmãos Barreiros, que eu conhecia em miúdos, a tocarem num grupo chamado Mini Pop, lá no Porto, e que criaram as suas canções muito à base de temáticas do Porto, nomeadamente a Ribeira e com outras problemáticas de então muito centradas na cidade do Porto. Eu recordo dois grandes êxitos deles, o Ribeira e o Dame Lume, que foram duas canções que marcaram uma época em Portugal. Ligando um aparelho de rádio em finais de 1980, ficava claro que algo estava a mudar na música portuguesa. O entusiasmo com que, semana após semana, se descobriam novos nomes, bandas e canções, quase deixava num plano secundário os sons que chegavam de outras paragens. E nos programas de rádio, com listas de preferências, não era raro ver uma canção portuguesa a comandar as tabelas definidas pela votação dos ouvintes, por vezes à frente dos grandes fenómenos pop-rock internacionais do momento.
Entrei pelo negro, parti-me no tempo e morri. No cogumelo, foi tudo de repente. Apanhei um flash, voltei a morrer na Nagasaki. De um momento para o outro, o rock em português era o destino mais desejado. As editoras procuravam bandas e os discos sucediam-se a um ritmo intenso. Distribuição, 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 distribuição. Distribuição, 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 distribuição. Surgem nomes como os CTT, conjunto típico torriense, os Iodo, os Street Kids, os Rock e vários. E não foi preciso esperar muito tempo para que em cena entrassem os One Hit Wonders, aqueles casos de artistas a quem o sucesso sorri apenas uma vez na vida. O mais notável dos casos de carreiras de um êxito apenas durante o boom do rock português chegou com um single assinado por uma banda que, na verdade, juntava 8 músicos da Sociedade Filarmónica União Seixalense. Apresentaram-se como grupo de baile, ao som de Patchouli, single cujo sucesso foi ainda mais vincado pelo caso que uma versão censurada então gerou. O grupo de baile grava mais 2 singles, já em 1982. Mas, depois da fartura, chegava um tempo de ressaca. Instrumentos. Uma cantiga. Eu faço a música que eu quiser, na versão que eu quiser. Qual é a tua? Oh, meu. O meu português. Não é correto, sou mais poeta que você. Chama-se 7 e 11 águas.